Quer mais? Só o que você gosta. Então toma. Olá, muito bom dia e vamos falar isso mesmo, só do que você gosta e principalmente para os fãs de podcasts. Ou seja, o que é que será o podcast? É uma espécie de... clube de vídeo, áudio, mas sobre isso eu tenho na casa o Márcio Barcelos, que é o diretor do Festival de Podcasts, está cá no Funchal, isto tudo porque para a semana há novidades em termos do festival, a 7ª edição do Festival Nacional Português de Podcasts. Bom dia, Márcio, obrigado por ter despendido e aceitado o nosso convite para esta boa conversa e vamos mesmo começar, obviamente, por aí, o Pods, o Festival Português de Podcasts, que regressa, obviamente, também este ano e, desta vez, saiu do continente, sim, ainda bem que veio, porque senão, olha, tinha problemas, ainda podia ser arrastado com a tempestade, mas não, isto é brincadeira, em tons de brincadeira, mas desde já um abraço para todos aqueles que sofreram sobre isso. Mas vamos ao Pods, e olha, Pods no Funchal, e na próxima terça-feira essa grande apresentação para sabermos finalmente quem é que serão os nomeados para a edição deste ano. Bom dia, Ricardo. Sim, cá estamos, podemos todos. Então, antes de mais, vou explicar um bocadinho aqui o contexto. Se calhar muitas das pessoas que nos estão a ouvir sabem que é um podcast, mas muitas também poderão não saber. É isso mesmo, para as pessoas até mais velhas, mais novas, para aqueles que não estão inseridos até neste meio, ouvem falar que podem ouvir o podcast ali, acolá, também na rádio e em outros sítios também os quaisquer, mas o que é que será isto? Eu penso, poderá ser esse mesmo, um videoclube digital áudio para aqueles como antigamente havia os videoclubes, mas desta vez inverso. Sim, mas funciona de maneira diferente. Vamos um bocadinho às bases. Nós todos estamos a ouvir rádio, há pessoas que ouvem rádio, sabem que podem ir... hoje em dia, normalmente podem ir ao site das rádios, ouvir as gravações dos programas que já passaram. Mas existe uma maneira de ouvir esse conteúdo, assim como o conteúdo de milhares de outras pessoas que estão a criar independentemente, que é feito para ser distribuído online. E há uma diferença, e aquilo que define o podcast é não só estar disponível gravado para depois poder ser ouvido ou visto, como se diz, on demand, ou seja, quando a pessoa quer, em vez de estar a depender da transmissão em direto. Mas o podcast tem uma particularidade que é, na maior parte dos casos, eu diria quase exclusivamente, ter uma maneira de subscrever ou de assinar esse conteúdo para que esse conteúdo venha ter a nós ouvintes. Portanto, no nosso telemóvel, no nosso computador, aplicações específicas. E, portanto, é esta ideia de eu gosto de um conteúdo, e a verdade, há muito conteúdo que seja de rádios, mas também há muito conteúdo independente e à partida vamos também falar disso quando falarmos dos prémios, mas enquanto ideia daquilo que é nós podermos ir procurar uma maneira de assinar, como quem assina uma revista, que chega à nossa casa todos os meses, um conteúdo que para nós o foco é áudio, mas que também existe em vídeo, um conteúdo e dizemos, olha, de cada vez que há um episódio novo eu queria recebê-lo no meu telemóvel e, portanto, há aplicações, uma das mais famosas hoje em dia é o Spotify, mas há outras que são um bocadinho mais específicas e que se calhar mais recomendáveis, mas é uma maneira de ter esta ideia da subscrição ou da assinatura de conteúdo que depois de cada vez que há um episódio vem ter a nós, sempre através da internet. Isto explicando até para os ouvintes, imaginemos que alguém gosta muito de cinema e agora estamos a chegar aos Oscars e tem que saber tudo. Chega lá, seja produtor, um realizador ou há um crítico, um cinéfilo e pronto, assinas e vai ter as suas novidades. Sim, há vários podcasts de cinema e pode-se até ir, aliás, eu até quem está a ouvir recomendo ir a um motor de pesquisa e procurar podcasts de cinema, ou por exemplo agora na altura das eleições também há muito interesse em ouvir conversas na televisão, na rádio, mas também há pessoas independentes que estão a fazer comentário político bastante interessante e portanto também podem ir procurar podcast de política. Só aqui a introdução à ideia é que isto na altura
Isto foi criado na altura dos iPods e, portanto, nós conhecemos a palavra broadcast, que é a ideia de transmitir uma informação pelas antenas, pelas redes, pelas ondas, mas como era para o iPod, passou a ser chamado podcast, que era uma coisa que era transmitido diretamente para o iPod, que entretanto se transformou noutras maneiras de ouvir. E Márcio, agora vamos falar sobre o que vai acontecer na próxima terça-feira, dia 3 de fevereiro, isto no Museu da Eletricidade na Casa de Luz no Funchal, que a organização vai anunciar os nomeados para o POD 2026. Ou seja, neste ano, e puxando um bocadinho atrás no nosso Demand, esperava há 7 anos atrás que tivesse agora a dimensão do podcast que tem agora. O festival existe especificamente desde 2019, aliás, foi logo uma sorte, porque depois de 2020 veio logo em cima para a segunda edição, que aconteceu, nunca houve uma edição que não tenha acontecido, mas desde essa altura o objetivo era de facto promover este meio. Havia muito menos gente a ouvir podcasts na altura. Obviamente não teremos sido só nós, mas gostamos de pensar que contribuímos. E de facto tem crescido porque tem a haver um reconhecimento, particularmente por quem produz os podcasts. É um festival que é de facto focado mais na comunidade, em quem produz. Nós temos workshops, temos painéis temáticos e ao longo dos anos temos tido sempre conversas e convidados e participações muito interessantes. Mas de facto os prémios acabam por ter esta visão mais exterior, esta perspectiva, esta presença mais visível do festival, porque é também aquilo que as pessoas querem e dar notoriedade, e dar também visibilidade aos seus próprios trabalhos, porque quem ganha um prémio depois gosta de ver isso, gosta de mostrar, não é? É isso. E depois porque há o prémio do público que nos ajuda também a nós a promover o festival, porque cada vez o prémio do público todos os anos está aberto, entretanto já encerrou a votação, mas é uma votação livre e as pessoas podem votar nos podcasts que ouvem e portanto temos os podcasts a promover o nosso próprio festival porque querem ser votados para esse prémio. Este festival vai ser de porta aberta, mas todos também vão inscrever-se primeiro porque, não é? O festival é de porta aberta e atenção, estamos aqui a falar de duas coisas. O festival propriamente dito vai ser dia 8 de fevereiro em Lisboa, na Casa do Comum, no Bairro Alto, que é um espaço cultural que tem vários espaços, incluindo um pequenino auditório, onde vamos poder ouvir e ver podcasts a ser gravados ao vivo. Com audiência. Isto vai ser o festival, dia 8 de fevereiro. Exatamente, aqui é dia 3. Aqui é dia 3, porquê? Porque no dia 8 de fevereiro vamos fazer a entrega de prémios, dos prémios Pods. Mas antes disso temos que anunciar quem são os nomeados. E os nomeados vão ser anunciados, são sempre anunciados no início da semana. E este ano vai ser feito aqui numa sessão ao vivo no Museu de Eletricidade, aqui no Funchal, porque também temos essa oportunidade de criar uma pequena mesa redonda para falar sobre a realidade dos podcasts na Madeira. Temos algumas coisas que se destacam, mas gostávamos de perceber um bocadinho mais em que pé que estamos. E a apresentação no Funchal? É porque a Madeira está na moda, ou quis vir passear, ou tem outra razão? Eu sou madeirense e estava cá e achei... a vida cultural da Madeira é uma coisa que aquela que existe, aquela é uma coisa que sempre me preocupou e me interessou e nada melhor do que também contribuir para ela. E, portanto, sei que há algumas experiências, particularmente também, começar pelas rádios, há alguns investimentos também do setor público em podcasts temáticos para determinadas áreas. Uma das intervenientes vai estar a representar um desses. Mas gostávamos de perceber um bocadinho mais o que é que falta, o que é que há. Se calhar há coisas que nós não sabemos, que não conhecemos, alguns casos de sucesso, mas são poucos. E portanto vamos fazer essa conversa. E depois, obviamente, isto há várias categorias dentro do Pods. E ainda há pouco estávamos a conversar até sobre essa dificuldade às vezes. Como é que funciona a situação das categorias e quais as categorias que temos? Antes de mais, esta informação está toda em podsfestival.pt, porque é onde se encontra um regulamento.
para quem tiver um podcast, está convidado desde já Ainda vai a tempo. a concorrer. Não, Já se não pode vai a concorrer tempo. para o próximo Para ano. o ano, para o E porquê é que já não vai a tempo? Porque este processo já começou no início do ano, no final do ano passado, porque existe um prazo para o qual os podcasts se podem inscrever. Inscrevem-se com os dados, com links, mas que inclusive também disponibilizam 3 episódios para nós ouvirmos, para serem avaliados conforme... O Pods avalia podcasts ou episódios que tenham saído durante um ano, portanto, de janeiro de 2025, nesta edição, até dezembro de 2025. E nós recebemos centenas de candidaturas, todas elas que se podem inscrever em mais do que uma categoria, e, portanto, temos acumulados 700 podcasts inscritos, ou por outra, 700 inscrições de podcasts. E a primeira fase, assim como diz o regulamento, é a nossa equipa, através de uma lista que está no regulamento, de critérios, cria uma shortlist para cada categoria, que depois é enviada para um júri independente, que todos os anos nos ajuda, são pessoas diferentes todos os anos, com variações, mas que nos ajuda a reduzir essa shortlist de 10 para 5 que são os nomeados, e é isso que vamos anunciar na terça-feira. E tem que ter alguma duração específica o podcast em si? Não há, isso é uma das perguntas que mais recebemos, porque as pessoas que querem fazer podcast também têm essa Imagina pergunta. se fosse o Manuel de Oliveira que ainda fizesse um A podcast, verdade é que durava 3 horas. há podcast de sucesso com 3 horas e há podcast de sucesso com 1 minuto, e portanto tem mais a ver com, e esta é sempre a ideia base, é com aquilo que querem fazer para o vosso tema, o vosso formato, o vosso público-alvo. Aquilo que nós perguntamos sempre e que nós recomendamos sempre é, se querem fazer um podcast, pensem só um bocadinho mais, e se calhar até um bocadinho mais do que aquilo que seria de esperar, só para terem certeza que é isso que querem fazer e que aquilo que estão a fazer faz sentido para aquela que é a vossa proposta. Daí esta própria situação. Agora podemos dizer que está ou não em moda a situação, houve uma explosão de podcasts, porque até no meio estudantil, no meio educativo, já utilizam os podcasts. Sim. Podemos dizer que foi através dessa onda ou mesmo como uma ferramenta? Não, foi exclusivamente responsabilidade do festival. Houve aqui um elemento que de facto foi determinante, que foi a pandemia. Foi o facto de estarmos todos em casa, de termos menos vida social, e houve um crescimento não só de audição, mas também de criação, porque havia muita gente em casa e o podcast tem essa vantagem de ser algo que se pode fazer até com o telefone. E portanto é uma maneira de se exprimir, de criar conteúdo, e muitos desses acabaram por morrer, de facto, depois da pandemia, mas manteve-se o hábito de ouvir, e alguns desses que foram criados na pandemia ainda se desenvolvem. Entretanto, também o próprio meio globalmente tem crescido. Este ano, nos Globos de Ouro, Exatamente. foi a primeira vez que foi um prémio para podcasts, a copiar o Pods, obviamente, mas portanto, noutros mercados, particularmente o americano, particularmente o inglês, é um nível que não se compara ao português, mas cá estamos também para fazer o nosso crescer um bocadinho mais, porque ainda tem muito para crescer. E agora vamos ao reverso da medalha. Como é que começou esta paixão e esta ideia do Pods e esta paixão do Márcio pelos podcasts? Ou já estava ligado pelo meio? Eu estava como ouvinte, ou seja, eu descobri os podcasts poucos anos depois de eles surgirem, e sempre ouvi, e sempre me considerei me juntar à comunidade. E em 2018 criei um podcast, que entretanto agora está adormecido, mas com esperanças de voltar a acordar, chama-se Sobretudo, ainda está disponível para quem quiser ouvir, e nessa altura estava a tentar descobrir o que é que havia em Portugal. E apercebi-me que não havia já algumas coisas, mas não havia ninguém, absolutamente ninguém, a falar sobre os podcasts portugueses. As listas eram todas ou só de podcasts de rádio ou podcasts internacionais. Não havia nenhuma plataforma, nenhum conteúdo, nenhuma rede social que falava sobre podcast enquanto tema. Falavam sobre podcasts específicos. Nessa altura criei uma conta nas redes sociais cujo objetivo era só seguir quem fazia podcast e partilhar o seu conteúdo. Só. Sem curadoria, sem escolha. É uma ideia de promover. E isso correu bem ali nos primeiros anos, e depois em 2019 decidi que seria interessante haver um festival de podcasts, como já havia noutros países, e achei que se não fosse uma coisa que viesse da comunidade poderia correr mal, pelo menos para aquilo que nós queremos, que temos imaginado. Podia ser uma
uma versão puramente comercial, que não é aquilo para o qual estamos virados, e achei, pronto, vou atirar-me de cabeça, vou anunciar que vai haver uns meses antes, mesmo sem ter nem lugar, nem espaço, nem parceiros, nem dinheiro. E em 2019, em novembro, aconteceu a primeira edição, com o grande apoio do público em Lisboa, que também ajudou. E daqui, essencialmente, a 10 anos vamos estar em Las Vegas a apresentar o Pods Internacional. Pois, entretanto, não sei se é essa a nossa ambição. Vamos começar, porque Portugal ainda tem muito para crescer, mas um Pods lusófono já não era mau. Também não há conteúdo nessa área. Só que, por enquanto, para nós é muito difícil. E vamos recebendo candidaturas do Brasil e de outros países lusófonos, mas não temos arcabouço para lidar com isso. Mas, porque não? O sonho é a última coisa a morrer. Só uma pergunta, terminar a nossa boa conversa. Nos podcasts também há haters que vão para lá debitar uns bitites, ou não, de vez em quando? Nas reações, por exemplo, há sites específicos sobre opiniões de qualquer coisa, e como vivemos, entre aspas, no politicamente correto, a internet serve às vezes para quase para tudo. Também funciona, há haters, malta que vai para lá. Os podcasts são um conteúdo como qualquer outro, e portanto a vantagem do podcast é que é possível consumir o conteúdo sem interagir com os comentários, porque essas interações, e confesso que da minha experiência não tem sido um problema muito grave. Porque as comunidades criam-se de um modo bastante orgânico à volta do podcast, e se calhar esses haters estão todos à volta de um podcast que já é hater por si só. Por si só. E portanto a essas franjas não chego. Mas o podcast muitas vezes está presente nas redes sociais, portanto, partilha de clipes e etc., mas o próprio consumo do produto pode ser feito sem essas intervenções. A pessoa ouve, gosta, pode ir até à procura nas redes sociais, e recomendo já agora, porque é sempre uma boa maneira de acompanhar e de apoiar quem vocês ouvem, mas o próprio consumo não passa por aí. Márcio, terminar a nossa boa conversa, não sei se quer continuar a vender o seu peixe, quando é que a malta também pode acompanhar redes então sociais? Vamos só, sim, relembrar. A informação está toda em podsfestival.pt, e somos Pods Festival nas redes sociais todas, mas vou só lembrar, porque estamos a falar para um auditório madeirense, que na terça-feira o que vai acontecer é, a partir das 5 da tarde, vamos abrir as portas do Museu de Eletricidade, que é ali junto à Avenida do Mar, pé da Casa da Luz. As pessoas podem chegar antes, conforme a lotação do espaço, ou têm que se inscrever? Não é preciso inscrever-se, porque é um espaço grande, nós não estamos a anunciar com muita antecedência, portanto, à partida será uma enchente, é sempre bom. E, portanto, podem aparecer às 5 da tarde, e vamos ter o tal painel. Já agora queria só dizer com quem é que vamos falar. Vamos falar com o Miguel Guarda, que é diretor da Rádio JTM. Antes disso é radialista, é um clássico também dos rádios que já conheci. Ele próprio é um clássico. Na altura, no início, o Miguel foi um dos apoiantes da primeira edição do Pods, é também um bocadinho por isso que estamos aqui a falar convosco. É também diretor da Rádio Calheta e da Rádio Santana. Vamos falar com a Gabriela Magalhães. Desculpa Gabriela, se estás a ouvir. Gabriela Magalhães, que em representação de também um caso de sucesso recente, o podcast Aula Extra, da Secretaria Regional de Educação, que foi nomeado e acabou por ganhar a menção honrosa dos grandes prémios da Associação Portuguesa de Comunicação de Empresas, que é na categoria de podcast corporativo. Portanto, vamos falar também sobre essa experiência. E temos também a Rubina Xavier, a Natécia Xavier, desculpe. Exatamente. Natécia Xavier, que é a diretora Regional da Cultura, e que também tem muito interesse nesta área de comunicação. E tem um podcast também agora. Também tem um podcast, e que tem muito a dizer, e que queremos todos ouvi-la falar. Portanto, isso é às 5. Exatamente. E vamos prolongar essa conversa às 6h30. Aí sim, em direto, em transmissão para as redes do festival, em Pods Festival, mas também no canal, no website, vamos anunciar os nomeados. Os nomeados. E depois, obviamente, todos a assistir. No próximo dia 8 vai ser a grande final. Podemos dizer para quem nos ouve e esteja a caminho de Lisboa, quem nos ouve em Lisboa, também provavelmente conseguem ouvir, através de um podcast. Estão convidados, é dia 8 à tarde, na Casa do Comum. Mais uma vez, toda a informação está em podsfestival.pt. Obrigado, Márcio, e obviamente o que interessa é podermos todos. Podemos, sim. Obrigado. Obrigado.